Vamos orar. Pai eterno, obrigado pela tua misericórdia e graça, tua bênção sobre nós. Eu te agradeço porque teus filhos têm sido abençoados e agraciados com a tua misericórdia. Estamos aqui na tua presença e te agradecemos em nome de Jesus que podemos estudar, ler e falar sobre a tua palavra no nome precioso de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, o que eu sempre convido as pessoas, né, vocês já me conhecem há muito tempo, e o que eu sempre convido as pessoas é para que vocês lerem a Bíblia, tá? É muito comum as pessoas serem... Isso é muito importante que vocês entendam. Nós somos convidados a fazer parte de uma comunidade. O cristianismo, ele não é nem de longe diferente de qualquer outra religião que se forme por comunidades. Então, a partir do momento em que você faz parte de uma igreja cristã, você faz parte de uma comunidade. E essa comunidade, o que é uma religião, na verdade? Essa comunidade, ela gira em torno de uma religião. Então, você está numa igreja, você vai ter um tipo de credo dentro daquela igreja e uma série de regras de comportamento para aquela igreja. Se você mudar de igreja, você vai ter numa outra igreja, mesmo sendo cristã, você sai de uma igreja cristã e vai para uma outra igreja cristã. E aqui a gente vai falar sobre uma igreja, Assembleia de Deus, que é a igreja nossa. Se você vai para uma Assembleia de Deus, você tem uma série de conceitos sobre a Bíblia dentro daquela igreja, Assembleia de Deus. Você vai para uma outra igreja, Assembleia de Deus, você já tem outros conceitos do que é a Bíblia dentro da Assembleia de Deus. De modo que dentro de uma mesma denominação, você tem mais de um tipo de doutrina e credo. Por definição, a doutrina não deveria mudar. E, na verdade, não muda. Porque o que é a doutrina teológica, tá? Para a gente entender. Vou perguntar para vocês aqui, tá? O que é a doutrina efetivamente teológica? O que é a doutrina da igreja? É uma pergunta, gente. São os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos de Cristo, aquilo que está na Bíblia? Sim, basicamente é o que está na Bíblia, mas quais são as doutrinas básicas de fé do cristianismo? Essa é a minha pergunta. Quais são as doutrinas básicas de fé do cristianismo? É aquilo que norteia a fé, cara. Não, mas quais são? Então, a salvação, perdão. A doutrina da salvação, da expiação. A doutrina da expiação, ela abrange o perdão e o alcance da misericórdia. Tá? Qual outra doutrina que nós temos? Vamos lá, outra doutrina, gente. Doutrina da salvação, já falei. Então, a doutrina da salvação, ela vai abranger a expiação, né, o sacrifício vicário, a substituição penal nossa pela de Cristo. Né? Então, essa é a doutrina da expiação. Mas o que norteia a igreja, qualquer igreja, ela tem que ter a doutrina da salvação, mais o quê? Só a salvação, pronto, a salvação acabou. Vamos lá, gente, doutrina da salvação. A doutrina de Cristo buscando a igreja, segunda vinda de Cristo. Aí você tem a doutrina, essa aí já abre um leque enorme, né? Porque a doutrina da salvação, ela vai ser consoante a todas as igrejas, de um modo geral, seja ela pentecostal, neopentecostal, tradicional, ortodoxa, a doutrina da salvação vai ser igual. Aí quando você entra na escatologia, por exemplo, né, o arrebatamento da igreja, aí você já tem uma abertura. Tá? Por quê? Porque quando você vai ler a Bíblia, você vai encontrar a base. Eu tenho um amigo que é pastor, que ele diz assim, eu creio só no que a Bíblia está escrito. Só que ele não crê no que a Bíblia está escrito, ele crê no que ele entende, porque quem entende diferente dele está completamente errado. Mas, e pelo menos é o que está na cabeça dele sempre quando a gente conversa. Mas, a doutrina da escatologia, por exemplo, ela abre espaço para você entender que Cristo vem buscar uma igreja, e haveria como um rapto da igreja, mas também abre espaço para você entender que isso nunca vai acontecer e que Cristo só vai aparecer numa segunda vinda ao povo de Israel. Então, a vinda, o aparecimento de Cristo, vai aparecer a Israel. Cristo, na verdade, ele nunca prometeu, se você for ler o Evangelho, e eu convido sempre as pessoas a lerem, né, ele nunca prometeu vir buscar uma igreja. Você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e não há nenhuma promessa de Jesus dizendo assim, eu vou buscar a minha igreja.
Isso ele não promete, tá? Ele sempre que fala de arrebatamento, ou sempre que fala de aparição, você vai ler no capítulo 24 de Mateus, você vai ler em Marcos, você vai ler toda vez que Jesus faz, principalmente a partir do capítulo 24 de Mateus, ele fala da vinda do Filho do Homem. E essa vinda do Filho do Homem é sempre manifestando para Israel. Então, ele é mais uma resposta a eleva meus olhos para o monte de onde me virá o socorro, né, dentro da concepção. Nem no Apocalipse você vai encontrar isso. Tá? Então, é mais uma resposta para que Cristo apareça para se manifestar a Israel e, por assim dizer, manifestando-se por glória ao povo todo, do que uma manifestação do Cristo por arrebatamento de um povo exclusivo. Esse texto, por exemplo, do Cristo arrebatando o povo por exclusividade, é um texto que vai aparecer em Tessalonicenses. Tá? Então a gente, sobretudo as igrejas pentecostais, né, elas vão admitir o arrebatamento da igreja a partir do texto de Tessalonicenses, que é quando o Paulo, ou supostamente o Paulo, que provavelmente nem foi ele que escreveu, dado o tempo que essa carta foi escrita, não daria tempo de Paulo ter escrito, e também pela forma de escrever, né, porque cada escritor tem sua forma de escrever, por questões de vocabular, por questão de construção textual, pelo enriquecimento do texto. Se o pastor Carlos escreve um texto, ele vai escrever de um jeito. Se eu for escrever um texto, eu vou escrever de outro jeito, falando do mesmo assunto. Se o Edivaldo for escrever, ele vai escrever de outro jeito. Se o Anilton for escrever, vai escrever de um outro. Cada um vai escrever da sua forma, porque a questão vocabular, a estrutura textual, né, cada um tem o seu próprio. E possivelmente nem foi Paulo que escreve a carta aos Tessalonicenses. A doutrina da escatologia, por exemplo, ela vai abrir um leque muito grande de interpretações, mas sim, ela é uma doutrina norteadora da vida cristã. Então a doutrina da escatologia, ela é uma doutrina norteadora. Então você tem a doutrina da expiação, a doutrina do perdão, né? A gente não está aqui falando sobre escatologia, qualquer hora a gente debate sobre arrebatamento, vinda de Cristo, mas como vocês pincelaram, vale a leitura do texto sagrado. O que eu sempre digo é que é muito importante que você leia. De um modo geral, as pessoas entram para a igreja e são ensinadas sobre tudo aquilo que ela tem que aprender dentro daquela igreja. Mas a minoria das pessoas lê a Bíblia diariamente. Isso é uma verdade cristã. Infelizmente, é uma verdade. As pessoas entram para uma igreja, qualquer, seja ela qual for, e a partir dali ela começa a frequentar a escola bíblica dominical e é ensinado para ela aquilo que ela precisa aprender sobre a vida cristã. Tá? E ela aprende na escola dominical, ela aprende no culto de domingo, ela aprende no culto de... Antigamente, quando era mais novo, eu era bem jovem, né? Você tinha um culto de doutrina. E para você ir para o culto de doutrina, eu ainda peguei a época que você tinha que apresentar a carteirinha de membro, que aquele é um culto só para membros da igreja, que é um culto doutrinário. Tá? Hoje isso não existe mais. Todo culto é tudo igual, tá? Todo culto é igual, não mudou mais nada. Então você tem na quinta-feira uma administração, você tem o que muda é o tempo e a forma, o desenho daquele culto. O culto de domingo, por exemplo, é um culto que eu tenho um tempo maior, então você dá um pouco mais de atenção a ele, porque ele tem um tempo maior, tem 2 horas na maioria das igrejas. E nas outras, geralmente de quinta-feira tem 1 minuto e 1h30, né? E algumas até chega a ter 1 hora, 2 horas, né? E outras até 1 hora no máximo. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? Ela entra para a igreja e a partir daí a igreja começa a dizer para ela no que ela precisa acreditar para a vida eterna. E as pessoas admitem isso como... As pessoas não fazem como Bereia, né? As pessoas admitem isso como verdade sem verificar se a Bíblia diz aquilo ou não. E é muito importante que a leitura, né, seja um hábito. E a leitura da palavra de Deus também seja esse hábito. É essencial que haja esse hábito da leitura da palavra de Deus, a leitura da Bíblia. Porque você não precisa acreditar da mesma forma que eu. O que eu sempre digo aos meus amigos quando converso, principalmente amigos pastores, eles me perguntam o seguinte: mas a tua igreja crê da mesma forma que você? E eu sempre respondo o seguinte: algumas coisas eu faço questão de ensinar à igreja, porque o que se ensina não é fora da minha igreja, mas o que se ensina por consenso é muito errado. E eu falo isso, por exemplo, quando eu falo da troca, né, do benefício. Você dá o dízimo e Deus te devolve muito mais. Isso é um erro muito grande e é um erro para qualquer lugar. Agora, quando você fala de questões mais específicas, né, como arrebatamento, aí cada um vai ter um tipo de credo e eu vou ensinar as duas coisas. Por exemplo, quando eu falo sobre escatologia, eu falo que você vai ter
a igreja vai ser arrebatada e vai ter a grande tribulação. Mas também tem uma linha que entende que a igreja não vai ser arrebatada, vai viver 3 anos e meio aqui na Terra junto com o mundo inteiro. No meio da grande tribulação, a igreja é arrebatada. E também ainda tem uma teoria que vai dizer que a igreja não vai ser arrebatada, que ela vai passar pela grande tribulação e Cristo vai aparecer com aqueles que morreram e por fim ressuscitaram. Então você tem 3 vertentes para isso. E o que eu sempre digo é que eu ensino as 3 vertentes, tá? Quando falo sobre escatologia, e aí cada um vai admitir o credo que achar mais interessante admitir, tá? Mas num consenso geral, existem doutrinas norteadoras, e essas são doutrinas pétreas, né, que você não pode alterar. E uma delas é a salvação por meio da graça e da misericórdia de Cristo Jesus. É o único meio da salvação. Único, não tem outro jeito. Tá? Se não for por meio da substituição penal de Cristo, não há outro jeito da pessoa chegar no céu. Ela pode nem ser cristã, mas se ela chegar no céu foi por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então dá uma outra doutrina que seja doutrina pétrea da igreja, que não pode ser alterada, norteadora da igreja. Calma, gente, um de cada vez. Se todo mundo falar junto, eu não vou entender nada. A Trindade? A Trindade é uma doutrina pétrea da igreja. Então você tem a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E quando você fala da Trindade, você acaba falando de 3 doutrinas de uma vez só, né? Que é a doutrina, a própria teologia, que é a pessoa de Deus, a cristologia, que é a essência do Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus, e por assim dizer, o Deus encarnado e manifestado, e a paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo e a manifestação da personalidade de Deus através do seu Santo Espírito. Então a Trindade, a teologia, a cristologia e paracletologia são doutrinas básicas do cristianismo. Onde é que eu encontro essas coisas? Eu encontro na Bíblia. Onde é que eu encontro esses termos? Não, aí você não vai encontrar esses termos na Bíblia, tá? Mas a doutrina do Cristo vai estar dentro da Bíblia. A doutrina do Espírito Santo vai estar dentro da Bíblia. A doutrina do Deus eterno, ela vai estar dentro da Bíblia. Esses nomes que nós damos é uma segmentação acadêmica, mas a doutrina está ali presente. Então você tem outras doutrinas. Então você tem a doutrina da salvação, a doutrina da expiação, a doutrina de Cristo, a doutrina dos anjos, né? A própria doutrina da igreja, a eclesiologia, que trata da composição da igreja, de quem é a igreja. E tudo isso, ele vem com o estudo da palavra de Deus. E o Paulo, ele é o maior doutrinador da igreja. Então, presta atenção nisso. Jesus nunca escreveu nada. Nunca. Não, você não tem um evangelho segundo escreveu Jesus Cristo. Quem escreveu o evangelho segundo Jesus Cristo foi o José Saramago, tá? Que é o nosso Nobel de Literatura, então, em língua portuguesa. Então ele escreve lá o Evangelho segundo Jesus Cristo. Mas Jesus nunca escreveu nada, não há um texto escrito por Jesus. E a primeira carta, o primeiro texto que você tem é o texto de Marcos, que é o primeiro evangelho que aparece, e presta muita atenção nisso. O evangelho de Marcos, ele foi escrito mais ou menos aí mais ou menos no ano 60 a 65 depois de Cristo. Então você vê que Jesus esteve aqui no ano 1, né? E 60 anos depois é que você tem o primeiro texto que fala sobre Jesus. E aí você pode dizer, aí uma crítica textual que você pode fazer você vai me perguntar se Jesus esteve aqui basicamente no ano 1, como é que eu tenho um texto escrito e falando sobre o que Jesus falou e eu posso confiar no que está escrito que Jesus falou 60 anos depois? Como é que você me responderia? Vamos lá, eu estou falando isso aqui com vocês hoje, tá? Daqui a 60 anos alguém vai escrever sobre o que eu falei. Qual é a confiança que você tem de que eu falei realmente aquilo se a gente está no ano 2080, falando sobre uma ministração que aconteceu no ano 2020? Daí a tradição oral do povo hebreu, ela é muito forte. Então, cada coisa que eles contavam, eles mantinham assim uma veracidade disso, até que alguém resolveu sentar e pegar essa história oral, essa tradição oral, e passar para o papel, para continuar difundindo isso de forma que fosse menos contaminado possível. Pelo menos assim que eu penso. Alguns teólogos pensam naquele evangelho que gerou todos eles. Evangelho que, né?
Só que eu não acredito nesse evangelho que eu acredito mais na tradição oral, já que era um povo muito de tradição oral. Eles mantinham isso, eles decoravam a Torá inteira, decoravam os profetas inteiros. E isso bem antes de ter a Torá escrita. Já decoravam essa tradição. Tanto esse evangelho quanto a Septuaginta são questionados, tá? A Septuaginta, ela é mais tradicional, admitida mais tradicionalmente, mas ela também é questionável, porque você não tem referência de que ela tenha sido escrita naquele período. Mas está certíssimo. A questão é que não só os hebreus, aqueles povos antigos, eles tinham uma tradição, tem o cabelo na minha boca. Ele tinha uma tradição de decorar. A gente não tem mais, isso se perdeu. Como a gente começou a difundir a escrita, isso se perdeu. Mas aqueles povos tinham o hábito de decorar. Então é muito comum as pessoas decorarem aquilo que ouviam. Tá? A tradição de se decorar era muito forte. E aí você tem o Evangelho do Cristo sendo escrito muito tempo depois. Primeiro ele é escrito em grego, porque era a língua mais... o texto mais clássico, né, mais culto, vamos dizer assim. Então você tinha o primeiro evangelho escrito em grego, que era a língua academizada, achei a palavra, que era uma língua mais culta, né, e alcançaria mais gente, tá? Embora você tivesse o latim como língua romana, mas a helenização era um movimento muito forte, porque os grandes pensadores escreviam em grego, tá? Então se os grandes pensadores escrevem em grego, então o próprio Jesus vai escrever em grego, tá? E o próprio Jesus não, os próprios discípulos vão escrever em grego, tá? Os discípulos, aqueles que eram seguidores de Jesus. E aí você tem os primeiros textos escritos. E o que aquele povo... Aí eu convido novamente, vou voltar ao ponto. Eu convido vocês a fazerem a leitura da palavra, né, sempre. Por quê? Porque é a partir da leitura que você vai montar o teu conhecimento. É claro que a gente vai partir do pressuposto que ninguém dentro da igreja vai te ensinar. A gente vai ter que pensar que ninguém dentro da igreja vai te ensinar coisas que estejam em desacordo com a palavra. Mas não necessariamente isso é real. Por quê? Porque a maioria das pessoas não lê a Bíblia. Aliás, as igrejas menos tradicionais, as igrejas mais pentecostais, por sinal, elas não têm o hábito de formar ensinadores, leitores da palavra. Ora, eu não vou não afirmar que boa parte dos ministros que você tem nas Assembleias de Deus não lê a Bíblia. Ele definitivamente não lê, tá? Claro que eu não estou me referindo aqui à Assembleia de Deus dele do Fundão, à Assembleia de Deus, eu estou dizendo de uma forma bem genérica. As pessoas não têm o hábito da leitura da Bíblia. E o hábito da leitura da Bíblia, ela vai te dar o brasileiro já não tem o hábito, né? Ela vai te dar um poder de questionamento muito maior. Eu preciso crer nas doutrinas norteadoras. Agora, voltando para o ponto da igreja de Corinto, essa igreja nasce de uma viagem missionária de Paulo. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade totalmente cosmopolita, tá? E uma cidade rica, era uma cidade portuária. E era muito comum que dentro dessa igreja você tivesse vários tipos de pessoas. Então você tinha ali pessoas que eram judias, né, homens judios, você tinha ali, e a gente vai ver isso pelas suas divisões, você vai ter dentro da igreja de Corinto pessoas que não eram, que eram pessoas gentios, né, que eram gente que vinha de todas as regiões e por ali acabava congregando em Corinto. E por isso a igreja crescia, era uma igreja muito grande e uma igreja muito rica. Então, algumas características da igreja de Corinto era que era uma igreja rica, próspera, com muito dinheiro, era uma igreja formada de judeus e gentios, tá? Era uma igreja de um cabedal de conhecimento razoável, ou seja, as pessoas ali não eram ignorantes, as pessoas tinham o hábito da leitura, e Paulo vai dizer isso para que eles se ativessem ao texto, né, lessem mais o texto. E aí fica a pergunta para nós, qual era o texto que eles liam no primeiro século da era cristã? Ou seja, a igreja cristã, ela se baseava no quê? Hoje você tem a Bíblia para você nortear a igreja. O que norteava a igreja do século I? A Torá. A Torá. Então o que eles tinham era o texto sagrado que eles tinham era o Antigo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento. Eles não tinham a carta de Paulo para ler. Eles não tinham os evangelhos para ler. Então duas coisas norteavam: a tradição oral, como a gente já sabe. Então, ó, Cristo dizia isso e o Paulo disse isso, e a Torá. Tá? O Paulo foi o fundador dessa igreja, ele passa pouco mais de 1 ano e meio, quase 2 anos ele fica ali fundando a igreja. E aí eu quero ler com vocês o primeiro capítulo do livro de Coríntios. Eu quero que você abra comigo aí para a gente fazer uma leitura.
Eu vou ler só o primeiro capítulo, tá, que é breve, e eu não vou, porque a nossa ideia é uma explanação genérica desse texto, tá? Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e irmãos de Sóstene, tá? Paulo sempre vai fazer uma defesa do seu apostolado, sempre. Por que ele vai fazer uma defesa do seu apostolado? Porque o Paulo, ele é o discípulo não querido, tá? Ele é o apóstolo não desejado, porque ele não andou com os 12. Uma das regras com Jesus, uma das regras para que se considerasse ser discípulo, apóstolo de Cristo, era que tivesse andado com ele nos 3 anos. Isso é uma regra da igreja, tá? E Paulo não andou com Jesus 3 anos. Na verdade, ele pouco conheceu a Jesus. E ele diz que ele vai ser apresentado a Jesus quando da sua revelação lá no livro de Atos. Então, Paulo, toda carta que ele faz uma defesa do seu ministério. Olha, eu sou chamado não por homens, mas sou chamado por Deus. E ele escreve essa carta à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz do nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Tá? Aí uma confissão de fé de que Deus e Jesus Cristo, Deus é Pai de Jesus Cristo. Né? A você, graça e paz. A gente podia estender isso aqui, mas nossa ideia não é fazer uma dissecação da Trindade, nem se atentar para a pessoa do Cristo, mas eu vou falar um pouquinho disso aí logo à frente, nos versículos mais à frente, a gente vai falar um pouquinho da pessoa do Cristo. Pois nele, em Cristo, né, vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Então ressalta que Paulo fala em cima, Deus, Pai de Cristo, em Cristo vocês foram ressurretos, né, foram enriquecidos, e o testemunho que é em Cristo, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então, de cara, você já percebe que é uma igreja rica. A gente vai ver pelo texto que é uma igreja rica em dinheiro, mas no versículo 7 você já vê que é uma igreja que tem todos os dons espirituais. Então, a igreja em Corinto, quando você vai ler o capítulo 12, que fala dos dons espirituais, a igreja em Corinto é uma igreja que tem todos os dons, todos. Então você tem 9 dons espirituais, e a igreja de Corinto manifesta todos os dons, que são dons de poder, dons de revelação e dons da palavra, tá? Então, divididos em 3 grupos, mas ele tinha todos os dons. Cristo, os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Aqui, a gente não fica muito claro se Paulo está falando da manifestação de Cristo quando do arrebatamento da igreja, novamente. Não é claro aqui nesse texto, porque a epístola de Tessalonicenses vai aparecer depois, tá? Mas não é claro aqui se ele está falando de uma manifestação de Cristo para arrebatamento da igreja ou para a manifestação aos judeus. Fiel é Deus, o qual chamamos à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. E percebe que Paulo sempre vai fazer essa referência de Jesus como Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus. Só em Filipenses é que Paulo vai fazer uma referência de Jesus é o próprio Deus. Mas aqui, então, essa discussão é uma discussão real que existia no primeiro século. E essa discussão perdura até hoje. Aliás, a discussão de que Cristo é o Filho de Deus, vamos para frente que a gente vai achar isso. Tá? Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Então a igreja em Corinto é uma igreja em que há divisão. Então vamos voltar em cima um pouquinho. A igreja é uma igreja que tem todos os dons espirituais, mas é uma igreja que tem divisões. Você consegue entender que a manifestação de dons espirituais não quer dizer que a pessoa esteja em completa sincronia com o Espírito Santo? Porque manifestar o dom, hoje é muito comum nas igrejas penteca, toda igreja penteca é assim: se você é usado em línguas, você é um santo. Se você é usado em profecia, você é especial. Tá? Eu já fiz parte de igreja grande. Tá? Eu não vou dizer que foi São Cristóvão para ninguém achar que eu estou falando mal da minha igreja. Mas, quando eu era dessa igreja, você só podia ir para o púlpito se você tivesse feito jejum naquele dia, porque o púlpito era santificado. E aí você está vendo que a igreja em Corinto era uma igreja que tinha divisões. Não parece com a igreja de hoje. Então a divisão... Olha só, gente, vamos lá. O ser humano, né? Vai lendo o texto comigo, mas dá uma pausa aqui só para a gente poder entender. A gente mudou em tudo. A gente tem mais tecnologia. Quem imaginaria há 30 anos atrás, se você voltar 30 anos atrás, a gente vai estar em 1990. É isso? 1990. Em 1990 a gente não tinha celular. Tinha, mas não era esse celular que você
carrega no bolso, tá? Em 1990, um celular que se carregava numa mala, de verdade era numa mala, e o sinal era horrível, não pegava em qualquer lugar, tinha cidades específicas onde o celular podia funcionar. Então, em 1990, você vivia essa realidade. Hoje, no ano de 2020, você consegue conversar com as pessoas de um país para o outro pela tela. Então, eu converso, por exemplo, o Elton, aquele nosso amigo que está morando na Alemanha, e eu converso com o Elton pela tela do celular, isso sem pagar absolutamente nada. Se em 1990 uma ligação de DDD era caríssima, e imagina quanto eles não cobrariam para fazer uma videoconferência naquela época. Talvez, se existisse a videoconferência, seria coisa para milionário. Hoje, qualquer pessoa que bota um crédito no celular consegue conversar com alguém que está na Alemanha. Então, a gente evoluiu muito. Então, a tecnologia evoluiu, a medicina evoluiu, mas o gênero humano não mudou nada. Antropologicamente, nós somos a mesma coisa. O homem continua tão vaidoso quanto sempre foi, o homem continua tão egoísta como sempre foi, o homem continua tão mesquinho como sempre foi. Então, as divisões humanas, os grupos, os partidarismos, a intolerância, isso não mudou absolutamente nada. Desde a época de Cristo e desde a época de Noé e desde tempos imemoriais, o homem disputa, né, com os outros por questões de espaço e de ideologias. O homem não mudou absolutamente nada. E Paulo, quando escreve Coríntios, se você for ler o texto de Coríntios, capítulo a primeira carta e a segunda carta, elas compõem, na verdade, 1/4 de tudo que Paulo escreveu. Você entende isso? Paulo escreve, nós somos norteados pelo que Paulo escreve. Jesus não escreveu nada. Nós somos norteados pelo que Paulo escreve. Mas a gente tem o que Jesus falou nos evangelhos, tá? Mas nós somos norteados pelo que Paulo escreve. 1/4 de todas as cartas que Paulo escreveu já está em Coríntios. E o resto, e os outros 3/4 são as demais cartas. Então você vê como Paulo é importante para a composição da igreja. E quando você lê a carta de Coríntios, você vê a igreja de Cristo, todas as igrejas. Você vê a igreja do Fundão, você vê a igreja de Bom Sucesso, de São Cristóvão, você vê a presbiteriana de Niterói, você vê a primeira igreja batista do Estácio. Todas as igrejas estão compostas ali a partir da carta de Paulo. Tá? Todas têm essa composição. E ele fala: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros, o que falam, para que não haja divisão entre vocês, e sim que todos estejam unidos em um só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe, né, e Paulo ele não guarda recado, ele vai dizer que não é fofoca. Quem me contou foi o pessoal da casa de Chloe, por fofoca não, mas eles me falaram de que há divisão entre vocês. Então eles já dão nome aos bois, tá? Isso é uma coisa muito comum que acontece nas igrejas, assim, estão dizendo, né, estão falando por aí, eu ouvi falar. O Paulo não tem essa coisa de eu ouvi falar. Foi o pessoal da casa de Chloe que me contou que tem divisão no meio de vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Aqui a gente vê 4 divisões que são compreensíveis para a igreja de Coríntios. Eu falei que a igreja de Coríntios é uma igreja formada por pelo menos 2 grupos de pessoas, que são os judeus convertidos ao novo com o cristianismo, e vamos lembrar a nova religião, e vamos lembrar que a religião do primeiro século, né, o cristianismo do primeiro século, ele é essencialmente um judaísmo cristianizado, tá? Então, o judaísmo do primeiro século é essencialmente um judaísmo cristianizado. O que isso quer dizer? Que eles guardam a lei, o que eles observam é a Torá para se orientar, porque você não tinha o Novo Testamento, você só tinha o Antigo Testamento. Então eles não acreditavam da mesma forma que nós, mas não, eles entendiam de forma diferente, tá? Quando alguém diz pra gente, a gente gosta de falar isso, mas quem fala isso possivelmente não leu a Bíblia com devido cuidado. O que nós vivemos hoje é exatamente o cristianismo que existia no primeiro século. Não é verdade, porque o cristianismo do primeiro século ele não observava, por exemplo, o Novo Testamento. O que nós observamos hoje é o Novo Testamento. Mas é exatamente igual. Nós vivemos a igreja que Cristo deixou aqui na Terra. Não é verdade. Por muitos aspectos isso não é verdade. Porque, novamente, a igreja do primeiro século era um judaísmo cristianizado. Eles praticavam o judaísmo observando regras de cristianismo, tá? De seguidores de Cristo. Então, essas divisões aqui são aceitáveis. E aí, quando você vai ler, por que ele diz assim, eu sou de Paulo? Os que eram de Paulo eram os fundadores da igreja. Porque quem foi que abriu aquela igreja? Paulo. Então, eles eram adeptos, né, aos fundadores da igreja.
eles eram adeptos àquele pensamento de Paulo em que Cristo pertencia aos judeus e aos gentios, em que o novo judaísmo não precisava, por exemplo, da circuncisão. Então eles eram adeptos, eles eram os fundamentalistas. Quando ele diz assim, eu sou de Paulo, eu não vou entrar a fundo aqui porque a gente vai ter uma lição só para falar sobre isso. Mas os de Paulo eram os fundamentalistas. E quem eram os de Apolo? Os de Apolo era um grande pregador do evangelho, e o texto de Atos vai dizer que ele se tornou um grande pregador. Então, os de Apolo eram aqueles que entendiam que a mensagem deveria ser pregada com eloquência, e não necessariamente com toda a profundidade que se diziam os fundadores. Aí você tem um outro, que é de Pedro, que dizia que o evangelho deveria ser pregado aos da casa. Então, a divisão dentro da igreja era muito grande. Então, porque você tinha os fundadores, os fundamentalistas, você tinha aqueles que eram de Apolo, que acreditavam que a ministração devia ser feita com mais eloquência e não com tantos detalhes como os fundamentalistas diziam. Você tinha aqueles que eram de Pedro, que diziam que o evangelho deveria ser ensinado, aquele novo evangelho era para ser ensinado àqueles que eram essencialmente judeus, e aí esses deviam se converter à nova doutrina de Cristo, ou uma adaptação do cristianismo, e existia aqueles que eram de Cristo. Por que esses eram de Cristo? Porque o Cristo, no primeiro século, e quem for dar aula aí vai ter que se virar, porque o Cristo, no primeiro século, não necessariamente para todas as pessoas era o Deus. Entende isso? Ele era o Filho de Deus, mas não necessariamente ele era o Deus. Tá? Muitos daquele período defendiam que Cristo não era Deus. E dentro da igreja de Corinto você tinha essa divisão. Então você tinha um grupo que defendia que Jesus era Deus, feito matéria de Deus, da mesma forma que Deus, ele nasce como Deus e se humaniza, e outros diziam que ele era a geração de Deus, ou seja, ele foi gerado por Deus e passa a existir a partir do momento em que ele nasce como homem e depois ele é assunto aos céus. Tá? Então, esse era um pensamento que tinha na época. E aí alguém pode dizer, não, mas Jesus fala que antes que Abraão fosse, eu sou. Sim, mas esses que defendiam isso também entendiam que assim como todas as coisas foram criadas desde a eternidade, inclusive a salvação, mas essa salvação só é manifesta na pessoa de Cristo, a própria pessoa do Cristo já era criada desde dos tempos imemoriais, mas ele só é manifesto, revelado e passa a existir a partir do momento em que ele é gerado por Deus. Então ele é um filho gerado por Deus. E esse pensamento ele vai perdurar até o século IV. Só no século IV, só quando você tem o concílio de Nicéia é que Jesus passa realmente a ser o Filho de Deus e o próprio Deus. Então essa é uma outra divisão que tinha na igreja. Mas isso a gente também não vai se ater. Quando a gente falar da divisão dentro da igreja, a gente vai se ater um pouquinho mais a essa doutrina da pessoa do Cristo. Isso tem a ver com a cristologia. Aí ele diz o seguinte, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Veja que Paulo não é um cara vaidoso, porque os fundamentalistas defendiam a ideia de Paulo. E ele podia dizer o seguinte, olha só, gente, se eu fundei a igreja e tem um grupo fundamentalista que defende aquilo que eu ensinei, então é só vocês se abraçarem, aderirem a esse grupo. Mas ele diz que não, eu não morri por ninguém. Esses fundamentalistas também estão errados, porque eu não fui crucificado em favor de vocês. E ele faz essa defesa duas vezes. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados por Paulo? Ou seja, eu morri por vocês? Eu não morri por ninguém. Então não precisa de um partido que defenda aquilo que eu falei. Eu preciso que vocês vivam pelo Evangelho de Cristo. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, porque senão teria mais confusão ainda. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais, tá? E aí ele abre um parênteses aqui para dizer assim, se eu batizei, desculpa, aqui eu estou esquecendo teu nome, não é porque você não é importante. Se naquela época as pessoas já ficavam chateadas porque esqueci o nome dela. Isso é normal. Isso é do gênero humano. Até eu, se você esquecer o meu nome, eu vou ficar triste. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, a sabedoria e poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E a mensagem da cruz ela é loucura porque não havia lucro em servir a Cristo. Isso é um debate muito comum hoje, né? Porque o servir a Cristo ele não é para trazer benefício, né? Hoje a gente vive o evangelho triunfalista. Novamente, essa não é o escopo da lição de hoje, mas vale a pena a gente dar uma pincelada nisso. O evangelho triunfalista. Então você serve a Jesus, né? Tá a flor de luz para provar,
estava Ebenezer cantando, né? Você serve a Jesus, então teus inimigos vão cair por terra, o mar, Deus vai matar quem se levantar, os teus inimigos vão te ver no palco, é sempre triunfalismo, né? Jesus vai te colocar no melhor lugar, eu sou filho do rei, meu pai é dono da prata e do ouro, isso tudo nasceu agora, tá? As pessoas compram um carro novo e dizem assim, Deus me deu esse carro, mas Deus é meio injusto, porque ele dá uns carros bonitos para umas pessoas e dá uns carros bem pobres para os outros. Aliás, quando pobre compra carro quebrado, ele sempre coloca lá, foi Deus que me deu. Rico não tem muito essa mania, não. Ele não diz, foi Deus que me deu. Né? Mas a gente tem essa coisa de Deus dá carro, Deus dá casa, Deus dá tudo, tá? E isso não é o evangelho. O evangelho não é para isso. O evangelho é para mudar o coração das pessoas. Deus se preocupa com coisas tão... Olha, gente, eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas dando testemunhos assim. Meus irmãos, olha, eu quebrei a perna, mas Deus queria que eu quebrasse a perna, porque eu cheguei no hospital, eu evangelizei uma pessoa, aquela pessoa voltou para Cristo, né, e se converteu ao evangelho. Então, Deus queria que eu quebrasse a perna. Deus não quer que você quebre a perna. Imagina Deus, sabe, organizando todo o universo, tudo que existe, planejando você quebrar uma perna. Eu acho isso eu acredito que isso é tão pequeno e tão tacanho para a gente colocar na conta de Deus, mas vamos continuar. Onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Então ele vai dizer isso, o evangelho é uma loucura mesmo, porque não há vantagem em servir a Cristo, não há vantagem. Não há. E é muito importante que a gente entenda isso. Tá? O evangelho não é uma troca, o evangelho não é um investimento. O cristianismo que se propõe a ser o cristianismo que se propõe a ser uma religião bíblica, não é. Ele não está sendo. Porque a partir do momento que você diz que eu tenho vantagem em ser cristão, que eu posso fazer uma troca, uma permuta, né, eu dou meu dízimo, Deus vai me dar dinheiro. Se você dá teu dízimo, a maioria das pessoas, a maioria esmagadora, para que ela dá o dízimo? Ela dá o dízimo para que não falte pão na casa dela. Ela não dá o dízimo para que a igreja cresça, ela não dá o dízimo porque é evangelho, ela dá o dízimo como troca. Eu vou dar o meu dízimo e Deus vai me dar e Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida, recalcada, transbordante. Então é um investimento. E o Paulo diz que não. O Paulo diz que está errado. O Paulo diz assim, olha, não tem vantagem em servir a Cristo. Você está servindo a Cristo? Não tem vantagem nenhuma nisso. Tá? É uma glória vindoura. A glória de servir a Cristo é a glória vindoura, e não a glória de agora. Por isso também você não pode viver como alienado. Tá? Mas para os que forem chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus para a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Tá? Então, na igreja de Coríntios, poucos eram sábios, poucos tinham tanto dinheiro e poucos eram nobres. Mas ainda assim era uma igreja bem abastada. E você vai ver isso quando ele vai falar da ceia do Senhor. Mas Deus escolheu as coisas que são loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as que são insignificantes para o mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir as que nada são. Para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Porque para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Tendo dito isso, gente, eu tendo encerrado essa leitura, a gente pode dizer que a igreja, ele escreve uma carta para Coríntios, que era uma igreja extremamente problemática. E a gente já viu que era uma igreja que tinha os dons espirituais, portanto, na igreja havia muita fé. Mas alguns problemas haviam em Corinto. Por exemplo, quando você vai à cidade de Corinto, visitando a cidade de Corinto do primeiro século, você tinha dentro da igreja, era muito comum naquela época, a prostituição litúrgica, né? Então você tinha cultos onde havia prostituição. E aí havia, por exemplo, uma referência, né? Você dizia para aquela época, quando você vai ver os comentaristas, ele diz assim, uma moça de Corinto era uma prostituta. Essa moça aí é uma moça da cidade de Corinto, então ela é prostituta. E aí você tinha o véu que as moças colocavam para dizer que elas eram religiosas, diferente das outras mulheres de Corinto. Então Paulo, ele vai começar a doutrinar as pessoas, as mulheres, para usar o véu, mas é uma questão temporal. Aliás, é muito importante que a gente perceba quais são questões doutrinadoras temporais e as questões atemporais. As atemporais vão tanger o espírito, as temporais vão sempre falar da aparência. Então Paulo faz uma convocação para que a igreja em Coríntio, né,
tivesse mais conhecimento da palavra, se dedicasse mais ao conhecimento da palavra. Se você abrir a carta, por exemplo, o capítulo de número 5, verso 9, você vai ver que Paulo vai fazer um chamamento e dizer o seguinte: eu já escrevi uma carta para vocês, e vocês não conseguiram entender aquilo que eu falei nessa carta. Isso faz referência a uma carta que ele escreveu anterior a essa que a gente está lendo. Então essa carta, ela se perdeu, tá? Então essa carta de 1 Coríntios, na verdade, é uma segunda carta, e a carta de 2 Coríntios, na verdade, é uma terceira carta aos Coríntios. Então essa é uma igreja que era realmente problemática, e era uma igreja que as pessoas ficavam bêbadas. Paulo chega a dizer no capítulo 14, 15, para as pessoas não ficarem bêbadas, olha, para terem cuidado. Então você tinha gente que bebia. Não há, objetivamente, dentro da Bíblia, uma condenação ao álcool. Você não tem, olha, você não pode beber álcool, porque o álcool é uma bebida, não é natural, mas é uma bebida, é um fator social, tá? O que há uma referência é a embriaguez, porque ela traria vergonha. E ainda assim, não que a embriaguez fosse pecado. Então você vai encontrar teu irmão bêbado e fala assim: esse cara é um pecador. Acaba que socialmente, né, acaba sendo um pecado social. A embriaguez é um pecado social, não é um pecado espiritual, é um pecado social, é um erro social. E o Paulo, ele vai dizer que a igreja em Corinto, a gente fica bêbada na ceia. Então você tem uma grande divisão social, um problema de bebida, um problema de comilança, né? E Paulo começa a descrever todos esses problemas e trazer aquele povo a uma consciência de observação da palavra. E ele diz para eles o seguinte: olha, vocês não podem agradar a Deus se não for a palavra o norteador da vida de vocês. Então era uma igreja rica em dons, e presta muita atenção nisso, ser usado por Deus em algum dom, seja ele o dom da palavra. Se alguém prega bem, se alguém ensina bem, não significa que essa pessoa é santa. Sabe, é preciso que a gente faça o discernimento disso. Alguém que pregue bem, alguém que ensina bem, alguém que tem o dom espiritual, alguém que fala em línguas, e o Paulo chega a dizer, inclusive, que se não há quem traduza o que você fala em línguas, ele fala da ordem no culto, né? Novamente, a gente não vai entrar nos detalhes disso, e essa lição é uma lição bem, né, genérica, para a gente poder entender todos os problemas que existiam naquela igreja, porque a gente vai falar de cada um deles, problema por problema, nas lições vindouras, futuras, né? Mas o Paulo vai dizer que se não há quem interprete aquilo que você está falando, então deixa o balabalá para depois, ou fala só para você. Não adianta ficar no culto você falando em mistério alto, né, ficar o ripa, se ninguém está entendendo o que você está falando. E o Paulo diz que isso tem que ter um significado, isso tem que ter um propósito. O Paulo, ele inclusive, é objetivo. Olha, o falar em línguas é um propósito. E como isso é banalizado, sabe? Algumas pessoas são pentecostais na nossa igreja, outras não são pentecostais. E está tudo bem, porque existe dentro da Bíblia, você tem um espaço para o cessacionismo. Então, tem o cessacionismo completo e o cessacionismo parcial. Vamos lá, o que é cessacionismo? É aqueles que entendem que os dons eram uma manifestação de Deus para a igreja do primeiro século. Esses são cessacionistas. Por quê? Porque eles entendem que isso acabou. Era para a igreja daquele período e Deus não se manifesta mais. Eu diria para você que eu fico no meio termo disso, tá? Porque eu não vejo milagre acontecendo como acontecia naquela época, mas não posso dizer também que Deus não cure, tá? Então eu não vou dizer que Deus não cura, mas eu também não vou dizer o seguinte: o dom da cura está sendo manifesto em tudo quanto é lugar, porque eu não vejo isso, tá? Você tem o charlatão daquele pastor lá do chapéu, né, que cura todo mundo, mas não cura ninguém. É um charlatão, né, que curou inclusive de Covid-19. Eu diria inclusive que cadê o dom da cura no Covid-19? O Covid veio para provar também muita coisa, que a gente... O cristianismo é uma religião que aponta muito para o filosófico, porque cadê a cura no Covid-19? Cadê o dom da cura manifesto agora? Claro que eu não estou fazendo aqui uma sanção, né, nenhuma condenação ao cristianismo, mas levantando uma interrogação. Se nós não somos cessacionistas e cremos aí na manifestação de Deus para a cura, aonde é que essa cura se manifestou quando a gente teve uma pandemia mundial? E não precisa usar só essa não, usa todas as outras anteriores. Uma pandemia que dizimou 1/3 da população mundial, né, que foi a peste negra.
Então, você teve muitas doenças no mundo, né, depois do primeiro século, e você não tem mais essa descrição de tanta gente sendo curada pela imposição de mãos. Perceba que o texto sagrado chega a dizer no livro de Atos que as pessoas punham gente doente para quando Pedro passasse, a sombra dele as curasse. Não diz que elas eram curadas, diz que elas punham as pessoas lá, o que significa dizer que havia muita fé, mas não necessariamente havia muita cura, tá? E para a gente começar a encerrar, eu vou dizer que na ceia, por exemplo, as pessoas faziam divisões. A ceia acontecia a cada reunião. Toda reunião eles faziam a ceia. As pessoas levavam comida para a ceia. E aí o Paulo vai dizer o seguinte: olha, vamos acabar com essa comilança que vocês têm. O cara levava carne, pão, tudo, tá? Ele manda tomar cuidado com isso, né? Na hora da ceia, quem tem fome come em casa. Vamos fazer uma ceia simples para que as pessoas, porque as famílias mais ricas traziam muita coisa e as mais pobres ficavam lá a ver navios. E aí o Paulo disse: vamos acabar com esse negócio? Quem tem fome agora come em casa, tá? Porque vocês estão indo para a ceia para ficar bêbado na hora do culto, e ficava bêbado mesmo. O cara começava a tomar vinho e ficava bêbado. E o Paulo diz assim: na hora do culto, não pode, o culto tem que ter ordem, o culto tem que ter uma decência, tá? O culto tem que ter uma liturgia. A gente não acredita, presta atenção nisso, a gente não acredita que Deus se manifesta através do culto litúrgico, ou seja, não é através da liturgia do culto que Deus vai se manifestar, mas um culto sem liturgia, um culto sem ordem, um culto bagunça. E aí tem a ver, não com Deus, tem a ver com a nossa organização humana. Como é que eu vou fazer um culto que é uma bagunça? Não, senhor, eu preciso fazer um culto que seja minimamente organizado, tá? Então Paulo vai atentar para a liturgia do culto, ele vai atentar para a hora da ceia, onde as pessoas não podem ficar bêbadas, onde as pessoas não podem comer até passar mal, e ele fala que tinha os glutões, né, que as pessoas comiam. Na verdade ele fala que as pessoas comiam demais, então o cara come até passar mal. Então ele vai fazer uma convocação para que o culto seja organizado, para que o culto seja uma ordem, tá? E ele vai trazer também uma coisa muito importante no final do capítulo, né, capítulo 15 daí em diante, 14, 15 daí em diante, ele vai dizer o seguinte: olha, a doutrina da ressurreição é uma doutrina também importante, e a gente vai deixar para falar sobre ela lá na frente também, mas ele vai dizer que a ressurreição não é de uma única forma. A maioria esmagadora dos cristãos vai dizer o seguinte: a ressurreição é ressuscitar em corpo glorioso. Paulo vai dizer que não. Tem mais de um tipo de ressurreição. E quais são os tipos de ressurreição que existem? Então ele começa a elencar esse tipo de ressurreição por glória a partir do capítulo 15. Ele vai dizer que essa ressurreição é diferenciada de pessoa para pessoa, e essa ressurreição é uma ressurreição da manifestação da glória de Deus. Nem todos ressuscitarão da mesma forma. Jesus vai dizer que a ressurreição, todos ressuscitam como se fossem anjos, e Paulo vai trazer um gradiente para essa ressurreição. Ele vai trazer isso de forma diferente. Ele vai dizer que o cristianismo traz um gradiente para a ressurreição. Então a ressurreição não é só ressuscitar dentre os mortos. Existe uma forma diferenciada de pessoa para pessoa para que a ressurreição aconteça, e ele vai falar também da forma e do momento em que isso vai acontecer. Senhores, tendo dito isso, a gente encerra esse grande resumão, né, do que Paulo vai tratar do livro de 1 Coríntios. É um livro bem rico, tá? E são as duas, a gente vai gastar um quadrimestre falando sobre 1 Coríntios, depois a gente vai gastar mais um quadrimestre falando sobre 2 Coríntios, e a gente encerra esse estudo que Paulo fala à igreja em Coríntios. É uma igreja rica, é a igreja onde você tinha todos os dons, mas é uma igreja com muitos problemas. É a igreja que não tinha fofoca, é a igreja que tinha divisão, é a igreja onde tinha imoralidade sexual, ou seja, havia prostituição, não havia disciplina na igreja, tá? Mas nada disso tirava o amor de Deus para aquela igreja. Inclusive ele vai dizer lá no livro de Coríntios que ele entrega a alguém onde esse eu já entreguei a Satanás, tá? A gente gosta de passar pano quente, mas o Paulo larga de mão mesmo. Fala assim: larga de mão, gente, não tem jeito, eu largo de mão, porque insistia no pecado, não era por fraqueza, mas insistia no pecado, tá? Insistia em viver uma vida pecaminosa e não queria fazer uma reconciliação com Deus. É isso. Tá? Alguém tem alguma observação ou algum questionamento ou alguma ponderação para falar? Se tiver, esse é o momento. De outra sorte, eu vou dispensá-los. Oi, Adailton. Deixa o Ayrton falar primeiro, que ele começou a falar primeiro. Fala lá, Ayrton. Não, só uma dúvida, é mais uma colocação para você falar. Nós sabemos que, como você falou, que há vários, né, sítios cristãos, né, e essa questão doutrinária, né. Dentro das igrejas pentecostais, neopentecostais,
se aborda muito por esse viés do dispensacionalismo, né? Essa forma de ver, né? De interpretar, é muito dentro dessa questão do dispensacionalismo, né? De fazer essa divisão entre cristianismo e judaísmo, que Deus tem um tratamento com os judeus, outro tratamento com os cristãos. O próprio Paulo, na carta aos Colossenses, vai dizer que essa barreira ela não existe mais. O que existe é o Israel de Deus, né? Que é a questão da conversão pela fé. Tem os dispensacionalistas e tem os não dispensacionalistas. Você é favorável a uma abordagem que englobe os vieses, entendeu? Ou você é favorável que se especifique dentro daquilo que a igreja acredita. Você é mais favorável de ter essa interpretação, ou esses pontos de vista, né, que é de outros sítios cristãos, né, que veem de determinadas outras formas, não pelo dispensacionalismo, mas por outras formas, ou você é mais específico? Não, a gente vai estudar dentro da perspectiva dispensacionalista, ignorando os outros pontos de vista. Como é que você vê essa coisa? O que eu penso sempre é o seguinte, Ayrton, o meu grande desejo, né, o meu grande anseio é que as pessoas tivessem uma vontade boa de ler a Bíblia. E o que eu falo sempre é que quando a gente vai ler a Bíblia, não lê a Bíblia, ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém, eu tento fazer isso, não lê a Bíblia com os olhos de quem sabe alguma coisa sobre aquele texto, mas perguntando ao texto o que ele quer me dizer. Por quê? Porque a partir daí eu consigo trazer um pouco mais de verdade para o texto bíblico. Então eu tenho duas formas para a gente ler a Bíblia. Você lê a Bíblia olhando para trás, no sentido de entender como aquelas pessoas pensavam, e olhando para frente, no sentido de entender o que aquele texto pode trazer para mim daqui para frente. Então são duas formas de ver. Eu não sou uma pessoa, né, que... Vocês me conhecem todos, eu não sou uma pessoa que espiritualiza muito tudo. Eu acho que tem coisas que são bem culturais, momentâneas, e tem outras que são realmente bíblicas e a gente não pode fugir delas, tá? Então, a pessoa do Deus, você não pode fugir dela de momento nenhum, porque senão se eu parto com pessoas que não há Deus, não tem nem por que eu ler a Bíblia, senão por conhecimento histórico, né? Mas o que eu acredito, de verdade, eu sou dispensacionalista, tá? Mas com relação ao arrebatamento, eu já não sou dispensacionalista, eu já vou ter uma outra visão sobre isso. Mas o que eu procuro fazer sempre, eu acho que as pessoas têm que saber o que se prega sobre aquilo. Novamente, eu vou dizer para você, e para a turma toda, para a galera toda, eu tenho um amigo que é pastor, que ele diz o seguinte: eu acredito na Bíblia como ela é. E ele sempre diz isso porque é da forma que ele entende. Eu falo, cara, tudo bem, mas isso é você que entende dessa forma. Eu até digo para ele o seguinte: eu acredito também, em alguns momentos, né, que eu concordo com você nesse ponto de vista, mas eu sei que tem gente que pensa de outra forma e a Bíblia abre margem para essa interpretação de uma outra forma. Então é muito importante, né, que as pessoas que saibam, por exemplo, não adianta eu ler só o Severino Pedro da Silva, tá? Quando eu vou ler, porque os nossos autores, eu vou fazer uma crítica aqui, os nossos autores são muito pobres. De verdade, os autores europeus são mais ricos, eles conseguem ir um pouco mais a fundo na teologia. E os nossos autores, você vai pegar o Abraão de Almeida, ele não é ruim, mas ele é muito limitado. E aí quando você vai ler a leitura, sabe, é uma leitura muito fechada, e ele chega a dizer que é o único ponto de vista real da Bíblia, o que não é verdade. Então eu acho que é muito importante que a gente, quando vai falar do cristianismo, a gente entenda que o cristianismo é uma forma de entender a manifestação de Deus. E o Deus verdadeiro, ele está para além dos muros do cristianismo, tá? Ele está para bem além. É muito importante que a gente entenda que o cristianismo é uma religião de 2000 anos, tá? Que ela já teve muitas formas nesses 2000 anos. Eu tenho que ter a clareza de que o cristianismo que eu vivo dentro da minha igreja não é nem igual ao cristianismo que eu vejo da outra Assembleia de Deus, e aqui eu não me refiro nem ali do fundão, não. Eu me refiro a qualquer Assembleia de Deus. Você vai numa Assembleia de Deus, você tem o cristianismo, você vai noutra, vai ter um muito próximo, mas não é exatamente o mesmo cristianismo, tá?
Então eu tenho que perceber isso e entender que o cristianismo da Batista é diferente, que o cristianismo da Metodista é diferente, e entre as suas congregações, aliás, essas igrejas mais tradicionais, elas tendem a ter uma linha mais coesa, porque elas fazem uma formação pastoral, mas não são tão coesas, mas elas têm tendência a ser mais coesas do que a Assembleia de Deus, onde qualquer um pode ser pastor e não precisa necessariamente estudar a Bíblia. A partir disso, você tem credo para tudo quanto é lado, tá? Então, eu preciso ter essa maturidade de entender que, tudo bem, eu não vou ser preconceituoso a dizer que o reteté é uma coisa que Deus não queira, Deus não aprova. Talvez Deus, com relação ao reteté, não está nem aí. Para ele, aquilo ali tanto faz como tanto fez, entendeu? Assim como, porque não contribui, mas também não denigre, tá? Porque as pessoas, mas aquilo denigre. Não, talvez nem contribua, eu acho que não contribui, mas também não denigre. Então, para quem gosta, fica com aquilo ali, entendeu? Eu penso que a pessoa ela tem que ter maturidade para perceber que o evangelho, a forma como ela enxerga o evangelho, é mais uma forma de se enxergar o evangelho. E eu sempre tento trazer mais de um ponto de vista, né, quando eu vou falar sobre escatologia, por exemplo, que foi o exemplo que você citou, de forma dos futuristas. Nós somos futuristas, pré-milenistas, mas eu entendo que não necessariamente a gente precisa ser futurista, tá? Inclusive, se você for olhar a teologia calvinista, tudo já se concluiu, eles não são nem futuristas, a grande tribulação já está acontecendo, né? As 70 semanas já aconteceram, então eu não vejo problema nenhum também em você entender dessa forma. Eu acho que a concepção da Bíblia, a Bíblia tem que ser estudada, a pessoa tem que ler e, claro, vai ler sobre tudo, mas vai estudar a Bíblia e entender aquilo que melhor ela consegue perceber do Evangelho. E se ela conseguiu perceber sob uma visão diferente da minha, tá tudo bem, desde que ela tenha lido. Ela só não pode acreditar em sandices, né? Que são sandices. É no Jim Jones, né? É no que a gente está tendo no Brasil hoje, por exemplo, onde uma boa parte das pessoas acredita que Deus colocou um presidente no país. Aí é uma sandice, tá? Aí realmente... para mim é a loucura do evangelho, é a loucura da massa, porque Deus colocou esse, não colocou aquele, né? Deus está castigando o Brasil, e aí o coronavírus é um juízo de Deus sobre a humanidade. Tudo isso para mim fere o princípio bíblico de Deus do amor, mas tirando isso, para mim eu penso que as pessoas têm que ler mesmo e fazer uma interpretação particular e ouvir a todos. Só uma coisinha mínima. Eu acho que você foi muito feliz quando colocou a questão do coisas temporais e coisas atemporais. Isso vai aparecer muito dentro do contexto da Carta de Coríntios. E eu acho que, para quem vai ministrar, tem que saber muito bem não, ou procurar saber, né, o que são essas coisas temporais e atemporais. Né? Porque ali tem princípios eternos, né, princípios éticos eternos, e também tem coisas circunstanciais que eram voltadas para aquela cidade, para aquela cultura, para aquela condição ali, cultural, sociológica, enfim. Entendeu? Então, eu acho que sabendo dividir uma coisa da outra, vai ser feliz no ponto de abordagem, porque se mistura muito essas coisas. Principalmente hoje em dia a gente tem a aculturação de 2000 anos atrás trazida para a Bíblia foi... Isso é um ponto interessante a ser observado para a ministração, porque ali em Coríntios tem muitos tipos humanos, muitas circunstâncias em que são temporais e não princípios eternos. A Bíblia é um livro de, pelo menos, vamos fechar aí, 1.700 anos, 2.000 anos. E trata de culturas de 4.000 anos. Então, a Bíblia não é uma regra de vida social. É importante que as pessoas entendam isso. Tá? A Bíblia é uma regra de relacionamento espiritual para com Deus, mas não é uma regra de vida social. Tá? Porque fica muito difícil eu dizer porque as pessoas vão fazer isso. O que eu gosto pode, o que eu não gosto não pode. Porque a Bíblia não é um livro de regra social. Claro que a Bíblia é fonte de moralidade, mas a Bíblia não é exatamente um livro de regra social, porque é um livro que conta histórias de povos de mais de 4.000 anos. A partir disso, eu não posso trazer aqueles costumes para hoje. Lúcia? A Lúcia saiu? Acho que a Lúcia saiu. Vamos lá, gente. Oi. Oi, Adailton, eu tinha te feito uma pergunta, acho que você não teve tempo de me responder, em relação à graça. Eu entendo perfeitamente o que é a graça de Deus na minha vida, certo? Quando Paulo fala, dou graças a Deus,
a gente usa muito isso, né? A gente usa muito essa questão de graças a Deus, de incluir a graça nas nossas orações. A minha pergunta é: como eu devo dar graças ao Senhor? Isso é o quê? Isso é uma devolução de favor? É um reconhecimento? Eu queria que você me explicasse melhor isso, porque a graça do Senhor na minha vida é o favor dele, e a minha graça para ele, o que seria? Então, vamos lá. A gente tem, na verdade, você tem no português, né? Você tem dois verbetes com acepções diferentes. Você tem mais de uma acepção para esse verbete. O que vai acontecer é que no grego você tem uma diferença disso, tá? Porque a graça de Deus, quando a Bíblia trata da graça, é de um favor, de um mérito, de algo não merecido, de um presente, um dom, uma dádiva. Isso é a graça de Deus. No português, você vai ter a mesma palavra para as duas coisas, mas você tem essa diferença. Mas quando você pega o dicionário, ela vai ter acepções diferentes, as definições diferentes. Então vamos lá. Primeiro, a graça de Deus. A graça de Deus é o favor, é o dom da salvação. Então Deus nos oferece a sua graça. O que eu falo sempre, e que é muito... A gente tem que ter cuidado quando falar sobre isso, né? Mas prestando atenção, a gente consegue entender com razoável facilidade, é que o dom de Deus e a graça de Deus, a gente não pode fazer nada para merecer. Não tem nada que você faça para merecer a salvação. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Não tem nada que eu faça que eu mereça a salvação. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu recebo a salvação para a minha vida. E aí a gente fica pensando o seguinte: então eu tenho que ser fiel a Deus, tenho que, me dá isso, Senhor, que eu vou ser fiel a Ti. Não tem nada que eu dê para Deus que Ele realmente precise, nada, absolutamente nada. Então a graça é totalmente, o dom da salvação. Vamos usar, quando a gente falar da graça de Deus, vamos trocar por dom da salvação para ficar compreensível, tá? Então o dom da salvação, ou aquela graça do Senhor, né? O dom da salvação é dado a todos os homens, indistintamente, e a gente tem na nossa cabeça a ideia de que quem é crente e abençoado por Deus, isso é uma fantasia, tá, gente? O Hernandes Dias Lopes, inclusive, vai defender isso no livro dele. Eu discordo completamente dele, tá? Eu discordo mesmo, porque ele vai dizer o seguinte: quem é fiel a Deus, Deus abençoa. Quem não é fiel a Deus, Deus não abençoa. Isso não é verdade, porque o próprio Jesus não diz que isso não é verdade. Deus abençoa todos os homens, todos. E Jesus fala isso: a chuva é uma bênção. Ele trata a chuva, por exemplo, como bênção. A chuva cai para o ímpio e para o não ímpio, ou seja, Deus abençoa todos os homens indistintamente. Então, o dom de Deus para a salvação é dado para o homem indistintamente. E aqueles que a recebem não tem mais como perder essa salvação. Isso não quer dizer que você vai viver uma vida de pecado. Eu não estou dizendo aqui que quem é salvo para sempre. Eu quero que você entenda o seguinte: o dom de Deus é a salvação para todos os homens. E se não há nada que eu possa fazer para ganhar, também não tem nada que eu possa fazer para perder. Ela está sempre disposta. Jesus fala, por exemplo, conhecereis a verdade. Eu tenho pavor quando eu falo desse versículo agora, porque isso foi usado tão levianamente pelo nosso presidente, que de verdade, para mim, é leviano você usar da forma como ele usou. Mas vamos lá. Jesus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Qual verdade? Se você ler o capítulo 8, você vai trazer que é a verdade minha, própria, individual. A partir do momento que eu vivo a minha própria verdade, não há nada que faça da minha verdade Deus me amar menos. Deus ama todos os homens, indistintamente, de forma igual, e não há nada que nós façamos que possamos perder esse amor dado por Ele. Então, o dom de Deus é um presente e nós não temos como perder esse presente. Nós temos como negar. Eu não quero, mas eu não tenho como perder. Então, eu posso dizer assim: eu não quero esse dom, eu não quero ser salvo. É preciso que eu negue isso, eu não quero. Mas, porque se eu tenho alguma coisa que faça eu perder o presente de Deus, significa que ele é um mérito. Porque se eu faço por onde eu tenho, se eu não faço por onde eu não tenho, então ele é meritoso. E ele não é meritoso. Não há nada que eu faça para merecer. Então ele é o dom eterno de Deus, a salvação de todos os homens. Eu tenho como negá-lo. E o que eu dou por graça a Deus? Aí uma outra acepção. A graça é viver para a sua glória. Dar graças a Deus. Quando Paulo diz assim: eu fico feliz, então eu vivo feliz. Quando me lembro de vocês, eu louvo a Deus, eu tento viver melhor para Ele. Então, quando eu ofereço graças a Deus, eu tento
viver de modo que eu glorifique a Deus, é viver de modo a dar orgulho a Deus. Não significa que eu não vou pecar, porque eu não consigo não pecar, mas significa que eu vou tentar viver a minha vida de um modo em que Deus se agrade. Isso não quer dizer que eu não seja um pecador, é viver a minha vida sendo um homem de bem. E aí, como é que eu posso viver a minha vida dessa forma? O próprio apóstolo Paulo, ele vai dar a resposta disso quando ele fala em Gálatas capítulo de número 5, que ele fala dos dons do Espírito: bondade, benignidade, mansidão, paz, temperança. Tudo isso é manifestação daquele que quer viver para agradar a Deus. Então, dar graças a Deus é viver de modo a agradar a pessoa de Deus. E isso só pode ser feito através dos dons do Espírito. Então, eu preciso buscar a Deus para que os dons do Espírito se manifestem. E eu vou falar para ti, Lúcia, isso é muito difícil. Difícil para mim, difícil para você. Imagina você ter mansidão, imagina você ter temperança, né? Julgar com equilíbrio. Aliás, temperança é uma coisa que a gente não tem. O Brasil agora se dividiu recentemente, porque o cristianismo disse que uma menina de 10 anos tem sim que ter um bebê. E isso não é temperança. A gente pode dar muitos nomes para isso, menos temperança, porque se eu exponho uma menina, porque a gente é a favor da vida, a gente é pró-vida, então se eu sou pró-vida, eu tenho que ser contra o aborto. E é muito importante que a gente entenda que temperança é ter equilíbrio naquilo que eu vou fazer. Jesus pede para que eu tenha equilíbrio no que eu faça, e não ter uma assertiva invariável. A assertiva invariável, ela é extremismo, e o extremismo, ele não é cristão. Então, quando eu digo o seguinte: se você fala o nome de Jesus, você vai para o céu; se você não fala, você vai para o inferno. Não, isso é extremismo. E a gente está vivendo um momento muito difícil no mundo, tá? Não é só no Brasil, não, onde as pessoas não têm mais essa temperança, que é um fruto do Espírito. A temperança é isso, é eu colocar as coisas na balança e pesar. Então Jesus diz o seguinte: eu tenho que ser a favor da vida? Tenho. Eu tenho que ser contra o aborto? Tenho. Estou dando um exemplo, tá, gente? Eu tenho que ser a favor do aborto? Tenho. Mas uma menina de 10 anos, ela tem condições de levar um aborto até o 9º mês, com saúde, e viver, ela e a criança? Não. A biologia vai dizer que não. Então, infelizmente, a gente vai ter que partir para uma opção de aborto. Mas peraí, mas isso não seria matar? Seria, mas conduzir até o final é matar 2 ao invés de matar 1. Né? Então, nessa hora, eu tenho que escolher o mal menor. É o velho dilema do seguinte: nenhum de vocês que está presente nessa sala mataria alguém. Ninguém aqui está disposto a matar ninguém. Mas se você conduz um trem e na tua frente tem uma pessoa amarrada, tá? E se você deixa o trem, você atropela, você vai, uma pessoa lá, tem 5 pessoas ali amarradas, você vai matar as 5. E do lado direito, se você virar o trem para a direita, você só mata uma pessoa, porque tem uma pessoa amarrada. O que você prefere, matar mais ou matar menos? Diante de Deus, que diferença tem entre matar mais e matar menos? Nenhuma. Então é uma questão conscienciosa. Aí é a temperança. Por isso que fruto do Espírito é muito difícil. Então, novamente, o que é dar graças a Deus? É viver de modo a agradar a Deus, que é bem diferente de receber o dom da graça. O dom da graça é o dom da salvação. Então são coisas distintas e que na verdade acabam se confundindo pela mesma palavra. Dar graças a Deus é viver de acordo com a vontade de Deus, manifestando os dons do Espírito. E são muito difíceis de se manifestar, porque ser bondoso quando as pessoas são bondosas conosco é fácil. Ser amável quando as pessoas são amáveis conosco é fácil. Mas é muito difícil ser bondoso quando ninguém é bondoso. É muito difícil ter temperança quando ninguém é temperança. Tem um livro que fala sobre o que é justiça, que eu recomendei para vocês, que ele fala um pouco dessa temperança e põe dilemas muito complicados para você resolver. E você diz assim: como é que eu vou resolver isso aí? É temperança. E aí, por isso que a Bíblia, em determinados momentos, vai dizer que o filho das trevas, ele tem mais sabedoria do que o filho da luz. Porque tem muita gente que eu conheço que acha muito mais temperança. E nesse episódio, por exemplo, o cristianismo está sendo hoje repudiado por quem não é cristão. Repudiado. As pessoas que não são cristãs estão ficando com repúdio ao cristianismo por conta dos pensamentos extremistas. Então, por exemplo, os gays da parada gay que crucificaram a Jesus, né, eles foram execrados pelos cristãos. Eles estão certos em fazer o que fizeram? Claro que não. Eles foram afrontosos? Sim. Eles agiram com assinte? Sim. Mas dizer que eles precisam, a ira de Deus cairá sobre eles, isso é de uma desumanidade, né? Porque qual é o pecado maior? É eu xingar a minha mãe, eu, Adailton, xinguei a minha mãe, ou um gay se pendurar numa cruz e dizer que ele é... Diante de Deus, qual é o pecado maior? Nenhum.
Porque para Deus todos os pecados são rigorosamente iguais. Então a gente começa a perceber que viver para agradar a Deus é bem difícil. Por isso que é um exercício diário. Ok. Mais alguém, gente? Não? Se ninguém tem nada para dizer, Edal? Pastor Dailton. Oi. Eu entendo ali isso mais à frente ali dos capítulos, né, que Paulo ele vai tentar colocar uma ordem onde ele vê que está fugindo, né? Ele fala que na verdade ele não conseguiu falar com eles ainda como cristãos, né? Como pessoas de Deus, né? Ele fala, olha, vocês, eu tenho que tratar, eu não consigo falar com vocês ainda como crente porque vocês não aprenderam nada ainda, vocês estão agindo como se do mundo fossem, né? Então, aí é que a gente vai vendo que é mais para ele tentar colocar uma ordem onde ele via que não tinha, que estava fugindo, um culto já não tinha mais aquele padrão que tinha que ter, as coisas aconteciam como se estivessem em qualquer lugar. Então leva a gente a entender isso, né? Sim, ele tem uma preocupação muito grande porque você tinha muito culto pagão em Corinto, muito culto pagão. E as pessoas estavam trazendo essas promiscuidades espirituais para dentro da igreja. Tá? As pessoas estavam começando a achar que podia falar mistério qualquer hora, que podia profetizar qualquer hora, que podia ficar de pé e gritar em línguas qualquer hora. E aí ele começa a botar um pouco de ordem nessa parte litúrgica, ele começa a botar um pouco de ordem. É o que eu falei, o culto ele tem uma liturgia, ele tem uma ordem. Deus não se manifesta por causa da liturgia. Mas na bagunça também não vai funcionar, né? Não tem como funcionar. Então o culto tem que ter um mínimo de ordem, um mínimo é o que a gente sempre fala. Quem quiser profetizar pode, tá, gente? Mas se for na hora que eu estou pregando, eu vou pedir para esperar um pouquinho e profetiza depois. É isso. Com relação ao culto, é basicamente isso que ele diz. Tá? E é uma igreja que não é uma igreja tão antiga, uma igreja nova, e de gente que tinha muita fé, um relativo poder patrimônio, mas a espiritualidade mesmo, ela se faltava. Olha, o ponto crucial do cristianismo é o relacionamento para com Deus. É isso que estava faltando na igreja de Corinto. Eles não tinham um relacionamento efetivo com Deus. Eles tinham até um razoável fé, né, uma manifestação de Deus, mas relacionamento, aí não. E a proposta do cristianismo é relacionamento. Se não tiver relacionamento, não serve para nada. Mais alguém? Gente, eu quero agradecer a vocês então a presença. À noite a gente está, semana que vem eu não sei quem vai dar aula, o Carlinhos não fez a escala. Eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Eu quero dizer que graças a Deus pela tua vida, pela vida de quem está aqui presente, Deus abençoe você. E eu quero te convidar sempre a ler a Bíblia, tá bom, gente? Você pode pensar diferente de mim, eu sempre vou dizer o seguinte, eu não sou o dono da verdade. Possivelmente você vai ler o texto, talvez você diga assim, eu discordo de você nesse ponto. Não tem problema nenhum se você discordar. Mas o que eu falo sempre é o seguinte, não discorde de mim ou de qualquer pessoa porque você acha. Mas você leu a Bíblia e entendeu de outra forma. Aí tá perfeito, tá? E a gente não necessariamente tem que concordar. Você pode dizer para mim o seguinte, não, eu não sou, eu acredito que falar em mistérios é muito importante, então fale, não tem problema nenhum, tá? Eu acredito que quando eu oro, eu tenho que orar em espírito. Eu conheço gente, tá, que quando vai orar, fala em mistério assim, gente, eu preciso falar com Deus. Começa a falar em mistério. Tudo bem, não tem problema, tá? Você não está pecando se você fizer isso. Eu tenho minha visão sobre isso, mas não necessariamente eu estou certo também, tá? Aí você pode dizer, bom, então é uma loucura, cada um pode pensar o que quiser e está todo mundo certo. Não, a Bíblia ela é feita para você, novamente, se relacionar com Deus. Se você consegue se relacionar dessa forma, está ótimo, você não está pecando por conta disso. Você não pode fazer o que a igreja de Corinto estava fazendo. Eu vou fazer um sacrifício para Deus com uma prostituta de templo, porque eu vou lá. Eles iam fazer isso mesmo, tá? Alguns membros de Corinto subiam ao templo para se prostituir e diziam que estavam agradando a Deus. Aí o Paulo vai fazer da santificação do corpo, falou, não faz isso porque isso não tem a ver com Deus. Então não posso tornar pecado aquilo, não posso tornar santo aquilo que é pecado realmente. De resto, tá? E vale tudo? Não, também não vale tudo. Novamente a gente vai dizer que o culto tem uma ordem, tá? É isso. Então Deus abençoe você, obrigado pela presença de vocês todos aí, vamos orar. Pai eterno, obrigado pela tua graça e misericórdia nessa manhã, teus filhos fiquem com a tua palavra e nos ensina sempre o teu amor e o teu caminho em nome de Jesus, amém. Gente, obrigado mais uma vez.